Muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando então a resolução do exercício 11 e o 12 da lista, tá? A lista já está disponível no SIGA. E o enunciado do exercício 11 diz o seguinte, que é um motor de indução trifásico com rotor em gaiola, 15 CV, está conectado em estrela, tá? Tensão de linha de 208 volts, 60 Hz, motor de 2 polos e apresenta aqueles parâmetros ali por fase, tá? Referidos ao estator. Então, o R1 de 200 mili, o R2 de 120 mili, o X1 de 410 mili, o X2 de 410 mili também ohms por fase e o XM de 15 ohms, beleza? Ainda traz a informação que as perdas no ferro e as perdas rotacionais ou as perdas mecânicas somam 370 watts e a gente precisa determinar então aqueles parâmetros ali, corrente no estator, rendimento, potência mecânica e conjugado e velocidade para um escorregamento de 4,5%. Beleza, pessoal? Então, no primeiro passo, né, destacando aqui, tá, que o motor está conectado em estrela, tá? Isso é importante a gente deixar bem claro, justamente, principalmente para a resolução do exercício 12. Tá? Então, com o motor conectado em estrela, foram retirados esses valores aqui, esses parâmetros, tá? Em ohms por fase, de um equivalente em estrela. Quando a gente faz um ensaio de curto ou a vazio, a gente sempre busca retirar esses parâmetros aqui de um equivalente, de um circuito equivalente conectado em estrela, para poder fazer a análise monofásica. Tá? E se eventualmente o motor está conectado em delta? Se eventualmente o motor está conectado em delta, mesmo assim se faz os ensaios e se retira os parâmetros monofásicos, né, de um equivalente em estrela. E aí depois, para fazer a conexão do circuito real em delta, aí tem que fazer aquele ajuste lá, conexão da conversão de delta a estrela ou estrela a delta, tá? Mas isso mais para frente. Então, no primeiro momento, para determinar o valor da corrente no estator, a gente vai fazer a análise do circuito equivalente do motor de indução, tá? Em que, basicamente, ele tem um circuito caracterizado por essa forma. E essa última resistência aqui é uma resistência variável. Por que uma resistência variável? Porque o valor dessa resistência aqui depende do escorregamento. Essa resistência aqui é a resistência no qual nos traz a informação de que qual a potência está sendo convertida em de potência elétrica para potência mecânica. É em cima desse resistor aqui que a gente consegue analisar qual a potência convertida em cima da máquina. Tá? Aqui, esse aqui é o valor de R1, JX1, o R2 e o JX2, JXM, e aqui o R2, 1 menos S sobre S. Tranquilo, pessoal? Colocando os valores então aqui, né? Então vai ficar 0,2, J 0,41 e aqui 0,12, J 0,41, aqui J 15 e 0,12, 1 menos 0,045. Por que 0,045? Porque o valor do escorregamento, né? Nosso escorregamento é 4,5%, beleza? Então, essa informação aqui, ou essa resistência, vai ser um equivalente de 2,55 ohms. A tensão do nosso circuito equivalente aqui é uma tensão de 208 ângulo zero dividido por raiz de 3. Tá? Por que tensão de 208 dividido por raiz de 3? A tensão de linha que nós temos aqui no enunciado é uma tensão de 208 volts. Como nós estamos fazendo análise de um equivalente estrela e fazendo análise monofásica, a gente precisa trabalhar com os valores da tensão de fase. Beleza? Mas e o ângulo aqui, quando se faz a conversão de fase para linha, linha para fase, não tem que fazer o ajuste do ângulo de 30 graus? Na verdade, aqui o ângulo está sendo a nossa referência, né? Se a gente mexer no ângulo da tensão, a corrente ela vai acompanhar o deslocamento dos 30 graus. Tá? Então, aqui não impacta muito
ou não faz muito sentido a gente fazer a correção, mesmo sabendo que existe, né? Só que no enunciado ele não traz a informação do ângulo, então a gente pode referenciar como sendo a tensão de fase com ângulo zero. Beleza? Fazendo a análise do circuito equivalente, né, fica bastante óbvio aqui que nós temos um ramo série. Esse ramo série aqui é o ramo do circuito equivalente do rotor, que está referido ao lado do estator, e está em paralelo com esse ramo de magnetização. Tá? Então, para determinar o valor da corrente I1, nada mais do que fazer esse paralelo aqui desse ramo série em paralelo com o XM, e aí depois calcula o valor da impedância equivalente. De tal forma que o valor da corrente I1, vocês vão encontrar algo parecido a 41 amperes com ângulo de menos 27,6. Tranquilo, gente? E para determinar o valor da corrente 2, que é o valor da corrente que circula no rotor, no circuito equivalente referido ao estator, tá? O valor da corrente 2, vocês vão chegar a algo próximo de 39,34 com um ângulo de menos 16,79. Como eu faço para encontrar o valor da corrente 2? O valor da corrente 1 é a corrente que passa pelo circuito do estator, ou a corrente total, né? A corrente 1. A corrente 2 é a corrente que circula pelos elementos do rotor, tá? Referido ao estator. Então, essa aqui é a corrente 2. Como que vocês vão determinar o valor dessa corrente 2? Aí já... a forma como vocês vão fazer fica a critério de vocês. Vocês podem fazer por divisor de tensão, por divisor de corrente. Quem quiser relembrar como faz a análise por malhas, pode fazer a análise aqui com 2 malhas, equacionar e resolver por malhas, tá? Da forma como vocês vão fazer, fica a critério. Beleza, pessoal? Então, o valor da corrente, apesar que o enunciado pedir só a corrente do estator, mas a gente já calcula aqui o valor da corrente do estator e o valor da corrente no rotor, referido ao circuito do estator. Beleza? A questão, o item B, está pedindo o rendimento. Então, rendimento do motor. Para fazer a análise do rendimento, o rendimento de qualquer coisa vai ser, em termos aqui, falando em termos de máquinas elétricas, o rendimento vai ser sempre a potência de saída sobre a potência de entrada. Ótimo. O que é a potência de saída de um motor elétrico, por exemplo? É a potência, será que é a potência que nós podemos calcular dissipada em cima desse resistor? Tá? Esse resistor aqui, ele está nos trazendo a informação da potência convertida de elétrica para mecânica. Ou seja, é aquela potência que, tendo toda a potência de entrada, se dissipa a potência nos elementos resistivos, dos enrolamentos do estator e do rotor, tá certo? Se dissipa a potência também no circuito de núcleo, tá certo? Só que no enunciado aqui ele já está dizendo que essas perdas do núcleo e as perdas rotacionais somam 370 watts, tá? Mas então, desconsiderando as perdas nesses dois resistores aqui no R1 e no R2, a potência dissipada ou a potência consumida por esse elemento aqui é a potência que foi convertida de elétrica para mecânica, tá certo? No entanto, ainda a gente precisa descontar para determinar o valor da potência de saída, o valor da potência perdida por atrito, por ventilação, por perdas suplementares, que são os 370 watts aqui do enunciado. Ou seja, a potência de saída vai ser igual ao quê? Vamos fazer aqui ao lado. Potência de saída, na verdade não é potência de saída, primeiro a potência convertida. A potência convertida vai ser o quê? 3 vezes R2, 1 menos S sobre S, vezes I2 quadrado. Beleza? Tranquilo? Porque o 3 é circuito trifásico. Então, a potência convertida vai ser igual a 11,84 kW. Ótimo. Com base nisso, essa é a potência que está sendo transformada de elétrica para potência mecânica. No entanto, não é a potência disponível ainda na ponta do eixo, porque nós precisamos determinar
descontar as perdas, aqui os 370 watts das perdas. Então, a potência de saída vai ser o que? Igual a potência convertida menos as perdas. Ou seja, 11,84K menos 370 watts. Que a potência de saída, então, vai ser 11,47 kW. Beleza? Tá, e a potência de entrada? A potência de entrada vai ser a potência consumida pela máquina elétrica, tá certo? Ou seja, vai ser 3 vezes a parte real do produto da tensão fasorial vezes a corrente fasorial. Beleza? Ou seja, 3 vezes a tensão de fase ali deu 208 dividido por raiz de 13, que dá 120,1. A corrente, essa corrente aqui, ó, que corrente que a gente vai usar? É a corrente do quê? A corrente de entrada, a corrente do estator, não é? Nós estamos querendo determinar o valor da potência de entrada. Então, a corrente de entrada foi 41 vezes a parte real dessa multiplicação desse produto fasorial aqui, a gente tira pelo cosseno, né? Cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo da tensão, que é 0, menos o ângulo da corrente, que é menos 27. Então, fica um cosseno de 27,6. Beleza? Então, a potência de entrada vai ser algo em próximo de 13,41 kW. E agora ficou fácil. Né? O rendimento vai ser igual a 11,47K sobre 13,41K, que vai ser igual a 0,8556 ou 85,56% de rendimento. Tranquilo, né? Eu esqueci de mostrar aqui, de calcular, mas com o valor da corrente do estator, nós podemos também determinar o valor do fator de potência desse motor, não é? Ou seja, o fator de potência é igual ao cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Ou seja, cosseno, qual que é o ângulo da tensão? 0. Menos, qual que é o ângulo da corrente? Menos 27,6. Tá? Isso aqui vai ser igual a 0,91 indutivo. Ou atrasado. Beleza? Então tá. Item C, tá? O item C, vamos fazer aqui. O item C está pedindo o quê? Calcular o valor da potência mecânica útil e o conjugado entregue pelo motor. A potência mecânica útil a gente já calculou, né? A potência de saída, que é a potência de saída, é igual ao quê? Os 11,47 kW, tá? E a potência mecânica útil, o conjugado, certo? Entregue pelo motor, vai ser o quê? O conjugado vai ser a potência mecânica, ou potência de saída, sobre a velocidade mecânica angular, tá? Então, vamos lá, ó. A velocidade mecânica é igual a 1 menos S vezes velocidade síncrona mecânica. E a velocidade síncrona mecânica vai ser igual a quê? 2 sobre o número de polos vezes a velocidade angular da rede elétrica, ou seja, o 2πf. Então, aqui vai ser 2 sobre 2, é uma máquina de 2 polos, vezes 2π60, que dá igual a 377 radianos por segundo. Dessa forma, a velocidade mecânica vai ser igual ao quê? 1 menos 0,045 vezes 377. A velocidade mecânica é igual a 360 radianos por segundo.
Com base nisso, o nosso conjugado de saída, entregue para a carga, né, vai ser igual a 11,47K sobre 360, que vai ser igual a 31,86 Newton metro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Letra D. O valor da velocidade em RPM, tá? Velocidade do motor em RPM. Beleza. Nós temos que a velocidade mecânica é igual a 360 radianos por segundo. Para converter isso aqui para rotações por minuto, a gente faz uma regrinha de 3, né? Uma rotação, primeiro, como aqui está em segundo, se trabalha primeiro em rotação, ou se converte para rotação por segundo e depois por minuto, tá? Então, uma rotação por segundo é igual a 2π radianos por segundo. Se nós temos 360 radianos por segundo, x. Isso aqui vai dar 57,30 rotações por segundo. Multiplicando por 60, né? Então, vai ser a velocidade mecânica, vai ser igual a 3.438 rotações por minuto. Bastante simples também. Beleza? Então, ali na lista pedia até a velocidade mecânica no rotor em RPM, tá? No entanto, vamos avançar. Vamos letra E. O valor do escorregamento para o máximo torque. Quero saber em qual que é o valor do escorregamento em que ocorre o máximo torque no motor. E também eu quero saber qual que é o máximo conjugado máximo dessa máquina. Então, para isso, a gente precisa determinar o equivalente de TVNAM, tá? De qual circuito? Desse circuito aqui, ó, tá? A gente precisa determinar o circuito equivalente de TVNAM desse circuito nos terminais aqui de conexão do circuito do rotor, beleza? Então, o equivalente de TVNAM, para a gente determinar, o circuito fica assim, ó. Aqui. Esse é o circuito, aqui o R1, JX1 e o JXE, tá? Esse é o circuito no qual nós vamos determinar o equivalente de TVNAM, onde a tensão de TVNAM vai ser a tensão nesses terminais aqui, beleza? Com o circuito aberto, e a impedância de TVNAM vai ser a impedância nesses terminais aqui também, com a fonte desligada, tá? Como assim a fonte desligada? A fonte desligada, como é uma fonte de tensão, a gente aplica a tensão aqui, para desligar uma fonte de tensão nós vamos curto-circuitar, beleza? De tal forma que o equivalente de TVNAM vai ser um circuito assim, ó. Uma resistência e uma impedância, que são denominados como impedância de TVNAM, tá? Determinado como uma impedância de TVNAM, beleza? Então aqui, ó, o R de TVNAM e o JX de TVNAM. O valor da impedância de TVNAM vai ser igual a 0,189 mais J 0,402, tá? E aqui nós vamos conectar o circuito do rotor. Que é a resistência variável que representa lá, ou que varia de acordo com o escorregamento. Então, aqui 2,55 ohms, aqui 0,12, mais J 0,41. Ótimo. Com base nisso, para se determinar o valor do escorregamento para o máximo torque, o máximo conjugado, vai ser igual ao que? Pelo equacionamento é R2 divide
raiz da resistência de TVN ao quadrado mais a reatância de TVN mais a reatância do rotor ao quadrado. Tá? Trocando em valores, isso vai dar 0,1439 ou com um escorregamento de 14,39%. Então, para esse escorregamento aqui, vai atingir o valor do conjugado máximo. E qual que é o valor do conjugado máximo? Pelo equacionamento é 3 vezes a tensão de TVN ao quadrado sobre 2 vezes ômega SE. Esse ômega SE aqui é o 2πf, tá? Que multiplica resistência de TVN mais raiz de R de TVN ao quadrado mais x de TVN mais x2 ao quadrado. Beleza? Notem, tá? Como está lá na videoaula da definição sobre esses elementos aqui em termos do circuito equivalente TVN. O valor do escorregamento para que no momento em que ocorre o conjugado máximo depende de R2. Então, o valor da resistência no rotor influencia diretamente no ponto da curva em que ocorre o conjugado máximo, né, no valor do escorregamento. Já o valor do conjugado não depende do valor de R2, e sim depende dos parâmetros da reatância tanto do estator quanto do rotor. Beleza? De tal forma que, como a gente viu na videoaula, o valor do conjugado máximo da máquina é indiferente, não depende do valor da resistência no rotor, se a gente puder variar a resistência no rotor, né, no caso de um motor com rotor bobinado. No entanto, o ponto da curva em que acontece ou que atinge o conjugado máximo varia, que fica aquela curva lá com várias... traçando várias curvas, né, com diferentes resistências. Tá? Então, o valor do conjugado máximo para essa situação aqui é de 53,17 Nm. Então, se a gente pegar e desenhar aqui uma curva de conjugado versus escorregamento, tá? Em que o escorregamento aqui é igual a 0 e aqui o escorregamento é igual a 1, tá? Aqui velocidade síncrona, partida. E aqui o conjugado de 0 a conjugado máximo, vamos botar de 0 a 100%, né? Então ele atinge um valor de... ele sai de um conjugado nominal de partida, tem um valor do conjugado mínimo, tem uma curva mais ou menos parecida com essa, tá? De tal forma que o valor do conjugado máximo, nós já determinamos aqui, que é o 53,17 Nm, tá? Isso para um escorregamento de 14%, tá? Se a gente for trabalhar aqui em percentual, né? 100%, aqui vai ficar 14,39%. Beleza? E na condição de regime nominal, com aquela situação de operação da máquina, a máquina está operando em torno de 4,5%, certo? Com um conjugado de quanto é que a gente calculou lá? De 31,86. De 31,86 Nm. Então a máquina está trabalhando com esse conjugado aqui, certo? Para aquela situação de carga e conjugado máximo aquele ali, beleza? 53,17. E a gente vai determinar ainda qual que é o valor do conjugado de partida, tá? Mais adiante. Que é o que pede a questão, o exercício 12. O 12, vejam só. O 12 da lista. O valor para o mesmo motor da questão 11, tá? Agora ele deve ser ligado a uma rede de 120 volts. Isso aqui é a tensão de linha. Vejam só. Antes, o motor ele estava sendo... Vou representar aqui. Aqui, as 3 bobinas lá. Tá? Aquele circuito equivalente lá da máquina.
Beleza? Vejam só. Antes, a máquina estava ligada em estrela. Então, nós tínhamos algo assim. E a tensão de linha era de 208 volts. Essa era a tensão de linha. Já em cada bobina, se a gente for determinar o valor da tensão em cada bobina, a tensão em cada bobina vai ser o quê? O 208 sobre a raiz de 3. É ou não é? Que dá os 120 volts lá. Beleza? Então, com isso, que é a mesma tensão do enunciado. Ou seja, com isso, faz com que, se eu tenho uma rede de 120 volts, e eu tenho um motor que de dado de placa ele é 120/208, ou seja, são as conexões estrela-triângulo, tá? Então, com isso, o que acontece? O enunciado está pedindo o valor da corrente de partida do estator, tá? Para a conexão estrela e em delta. Tranquilo? Só que a corrente de partida para essa tensão aqui, eu vou aplicar 120 volts. Num primeiro momento eu vou fazer a conexão estrela e depois vou fazer a conexão delta. Beleza, pessoal? Então vejam só. Para a conexão estrela, nós não precisa fazer ajuste nenhum, tá? No circuito equivalente. A única diferença, então aqui, para estrela. Nós tínhamos aquele circuito lá, equivalente aqui. E a resistência que varia de acordo com o escorregamento. Então aqui, era 0,2, J 0,41, J 15, J 0,12, J 0,41. Beleza? E o valor dessa resistência? O valor dessa resistência é R2, 1 menos S sobre S. Ótimo. Qual que é o valor do escorregamento para a partida? Se o motor está na situação de partida, o rotor está bloqueado, o rotor está parado, o rotor não está em movimento. De tal forma que o escorregamento, o valor de S é igual a 1. Ou seja, 1 menos 1 é 0. Tá? Então, 0 dividido por 1 é 0. De tal forma que essa resistência aqui, ela é um curto-circuito, não existe. Beleza? E a corrente de partida vai ser o quê? Vai ser a corrente que vai circular aqui no rotor. Beleza? Vocês vão encontrar a corrente igual a ou algo aproximadamente de 79,82 com ângulo de menos 76,46 amperes. Tá? Sugiro que já calculem o valor de I2, a corrente que circularia no circuito do rotor, porque a gente precisa para calcular o conjugado depois no item B. Então, a corrente I2 vai ser igual ao quê? A 77,71 com um ângulo de menos 76,01. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa. Na conexão delta, que aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Vejam só. Quando no enunciado 11 disse que o motor estava conectado em estrela, certo? E foi retirado os parâmetros por fase desse motor. Ou seja, eu tirei o valor dessa impedância. Todos aqueles, o R1, o JX1, o R2, JX2 e o XM eram referentes a essa fase. Beleza? Agora, quando eu faço a conexão em delta, eu estou pegando esse mesmo circuito aqui, essa mesma impedância lá, e conectando em delta. Então, esse cara aqui, vamos chamar aqui de, sei lá, do item A. O valor do A aqui, que é aquela impedância que é desse circuito aqui todo, da conexão em estrela, é o mesmo valor da conexão em delta. Beleza? Então, eu pegaria esse circuito aqui e conectaria em delta. Delta, delta, delta. Tranquilo?
No entanto, nós precisamos fazer o equivalente estrela dessa conexão delta para poder fazer análise monofásica. Ou seja, eu vou pegar aqui e vou encontrar o valor do equivalente estrela da conexão original delta. Tá? De tal forma que eu posso fazer análise monofásica. Tranquilo? Um detalhe, tá? Eu tinha esquecido de falar aqui, ó. Para o valor dessa corrente aqui, qual que é a tensão que a gente está aplicando nesse circuito aqui? Lembrem, a tensão que a gente está aplicando é 120 volts, tensão de linha. Como o motor está conectado em estrela, basta a gente olhar aqui, ó. Agora aqui não é mais 208, é 120. Certo? Que é a tensão de linha. A tensão de fase vai ser o quê? O 120 sobre raiz de 3, que vai ser igual, para esse item aqui, 69,34. Tranquilo? Então, voltando a fazer o circuito equivalente do estrela, o equivalente estrela da conexão delta, tá? O circuito fica da mesma topologia aqui, ó. Um curto aqui já tá, porque partida. E agora? Aqui, ó, vai ser o R1 do equivalente delta e o JX1 do equivalente delta da conexão delta convertido para estrela, tá? Lembram lá em circuitos como é que a gente fazia? Eu tinha uma impedância em delta e quero converter no equivalente estrela. Como são 3 impedâncias, por sorte, né? São 3 impedâncias iguais, basta pegar o valor dessa impedância aqui e dividir por 3. Ou seja, o valor desses valores aqui vai ser 1/3 desses valores aqui, tá? Ou seja, vai ser 0,066 mais J 0,136. Aqui J é 5, aqui 0,04 mais J 0,136. Ótimo. Fazendo novamente a análise da corrente aqui, né? A corrente 1 vai ser igual a 239,9 com um ângulo de menos 76,42. E a corrente 2 vai ser algo de 233,6 com um ângulo de menos 75,93. Beleza? Se vocês encontrarem valores aproximados, tá tranquilo. Pode ser questões de arredondamento. O item B. No item B está pedindo o quê? O valor do conjugado de partida, tanto em estrela quanto em delta. Então, conjugado de partida em estrela e em delta. Pelo equacionamento, conjugado vai ser o quê? 3 vezes o P sobre 2, número de polos sobre 2, vezes o R2 e 2 quadrado sobre S ômega SE, tá? Substituindo isso em valores, tanto da resistência R2 quanto o valor da corrente para as conexões estrela e delta, tá? Vocês vão encontrar aqui o conjugado em estrela. O conjugado em estrela deu 5,77 e o conjugado em delta 17,37. Beleza? Perfeito. Notem, vocês vão ver estudar numa disciplina do semestre que vem, que é acionamentos, uma técnica de partida de motores que é denominada partida estrela-triângulo. E é justamente isso que nós fizemos aqui, tá? Eu tenho um motor, nesse caso aqui, é um motor de dupla tensão
ele é um motor de 120/208 volts, certo? Em que 120 a gente faz a conexão delta e em 208 a gente faria a conexão estrela, beleza? E vejam só, a tensão nominal do motor para poder partir, se a tensão nominal for 120, vamos estabelecer aqui, 120, beleza? Se eu ligar o motor direto em delta, porque a conexão correta para 120 volts é em delta, se eu ligar o motor em delta e partir ele com carga, ou a vazio, tá? A corrente de pico, a corrente de partida, tá? Vai ser algo em torno de 240 volts. Ele vai dar um surto de corrente de 239, tá? 0,9, 240, beleza? E depois vai estabelecer uma corrente de regime, uma corrente nominal. Uma das técnicas de partida é a partida estrela-triângulo, ou seja, a gente parte o motor conectado em estrela, aplicando os mesmos 120, tá? E depois que o motor atinge uma certa velocidade, parte ou modifica, comuta os terminais do motor e liga em delta, beleza? Por que isso? Olha só, se eu partir o mesmo motor em estrela, ele tem uma corrente de partida de 79, de 80, aproximadamente 80. Ele reduziu de 240 para 80. Então, o motor, em vez de dar um pico de 240 amperes, ele parte com uma corrente de partida em estrela de aproximadamente 80 volts, 80 amperes, e aí depois que o motor atinge uma certa velocidade, se comuta os terminais e ajusta para a conexão correta, para a conexão em delta. Beleza? Vantagem disso, tu evita esse surto de corrente aqui, ó. Tá, mas e qual que é a desvantagem? Desvantagem conjugada de partida, tá? Se a carga aceita, se a carga tem um conjugado inicial, um conjugado resistente inicial menor do que o conjugado do motor na conexão estrela, o motor ele começa a atingir, ele vai ganhando velocidade, tá? E aí depois faz a conexão em delta. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Beleza? Um abraço. Tudo de bom.